Olá, seja muito bem-vindo a essa aula e se você chegou até aqui é porque você está em busca do conhecimento que vai gerar uma grande transformação na sua vida profissional na área elétrica. Imagine se você conseguir realizar qualquer tipo de serviço na área elétrica, se você tiver a segurança, se você tiver também a confiança necessária para chegar em qualquer lugar e resolver literalmente qualquer parada. Então é isso que eu vou te mostrar a partir de agora, então fique aí comigo. E antes disso também eu quero te dar uma sugestão para você desconectar aí do WhatsApp, para você tirar aí qualquer distração nesse momento, porque nós vamos entrar numa aula muito interessante e agora eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com você. Bom, então eu vou mostrar para você agora os dois pontos que eu considero indispensáveis para você se tornar um eletricista profissional qualificado, saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica e com isso ganhar de 2 a 3 vezes mais do que o mercado oferece. E daqui a pouco nós vamos entrar numa aula prática onde eu vou aplicar esses dois pontos para você seguir aqui comigo num passo a passo. Agora, antes disso, eu preciso te responder a seguinte pergunta: por que a maioria dos eletricistas não conseguem se tornar esses profissionais que são qualificados, confiantes e que na realidade conseguem fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica? Qual o grande empecilho? E eu vou te mostrar agora. Bom, para isso, para um profissional se tornar qualificado, principalmente na área elétrica, ele precisa de algo que é o conhecimento. O conhecimento é a grande chave para qualquer profissional se tornar qualificado. Então, isso é um detalhe importante, você precisa do conhecimento. E aí que está o grande detalhe, aí que está o grande problema. Por quê? Quando vai se buscar conhecimento, na maioria das vezes a gente recorre à internet. E o problema da internet é que existem muitas informações. Você está vendo aí esse quadro que nós colocamos aí para você. E o que acontece? Esse camarada aí está diante de várias informações. Ele tem várias informações ao mesmo tempo. Então olha como é que fica confuso quando alguém vai buscar na internet esse conhecimento. Então imagina essa pessoa aí, ela vai lá, aprende um pouco de aterramento, não consegue fixar bem o conhecimento no aterramento, depois pula para disjuntores, não consegue também formar aquele conhecimento sólido, pula lá para circuitos e depois vai para emendas, ou seja, a internet literalmente é esse mundo de conhecimento, mas um conhecimento que não é conectado um com o outro. Essa imagem aí representa muito bem, esse cara está completamente perdido aí no meio de todo esse conhecimento. Então, quando se vai para a internet, o que a gente acha exatamente é muita informação errada, falta de clareza e também de didática, falta de conteúdo passo a passo, muita teoria e pouca prática. Claro que a teoria é importante, mas a prática ela é fundamental para o aprendizado. E um detalhe fundamental aqui é que existe a dúvida se o conteúdo é confiável. E aí o que acontece com o profissional? Ele fica exatamente sem segurança e sem confiança para realizar qualquer tipo de serviço. Olha, nós ilustramos aí esse cara, né, que está ali com uma bomba relógio na mão e ele tem que desarmar essa bomba e olha só a cara de assustado dele. Ele está realmente sem saber, como ele não tem conhecimento, um conhecimento sólido, ele está sem saber o que ele faz. Ele está completamente perdido nessa situação. Porque justamente ele foi ali pegando, ele não tem confiança e não tem segurança para realizar esse serviço. E o que acontece é que esse profissional se torna o que nós chamamos de profissional Frankenstein. Quem se lembra aí do Frankenstein, que é um personagem que ele é criado por um cientista e ele, na realidade, ele tem cabeça de um, o braço de outro, a perna de outro, ele foi formado com vários corpos humanos, diríamos assim, né? E, na realidade, ele é uma mistura de várias coisas. Então, na realidade, existe uma forma para você se tornar um profissional diferenciado e a primeira dica que eu quero te dar aqui para você agora é: pare de fazer exatamente isso, de buscar informações pela internet dessa forma desconexa, porque isso não vai te trazer
resultado nenhum. E agora sim, o primeiro passo então é parar de fazer isso. E o segundo passo eu vou te mostrar justamente para que você se torne um profissional qualificado como esse que você está vendo aí, como esse profissional aí, que realmente, olha só, o semblante dele está bem diferente, porque é um profissional que ele tem segurança e ele tem confiança, ele está aí também na mesma situação para desarmar uma bomba, mas ele está bem seguro do fio que ele vai cortar, ele tem aí o conhecimento, então ele está bem tranquilo. Agora eu vou te mostrar o segundo passo para você se tornar esse profissional, que é o seguinte: você precisa de um método eficiente. Então é o seguinte, você vai precisar se concentrar somente nesses dois pontos que eu vou te mostrar a partir de agora. Então o primeiro ponto, o primeiro grande ponto que você tem que se concentrar a partir de agora é ser um especialista em projetos elétricos. E isso inclui elaboração, leitura e execução de projetos. Por que você precisa ser um especialista em projetos elétricos? Bom, vamos imaginar uma situação. Você chega em um cliente, ele está ampliando a instalação elétrica dele e quer instalar ar-condicionado em todos os quartos. Você precisa saber dimensionar esse novo circuito, porque você vai precisar dimensionar disjuntores, você vai precisar dimensionar o cabeamento, e é impossível fazer o dimensionamento se você não souber elaborar projeto. Ou então outra situação bem semelhante, você chega em uma obra e o engenheiro te passa o projeto elétrico para você executar. Só que você não sabe ler. E aí? Uma coisa depende da outra, ou seja, se você não sabe ler, você não sabe também executar. Então, olha como é que uma coisa depende da outra na área de projeto. Você precisa ser um especialista em projeto elétrico para realmente ser esse profissional qualificado. Bom, agora eu vou te mostrar o segundo ponto que você vai precisar se concentrar a partir de agora. Lembra aí, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você tem que se concentrar é que você precisa também ser um especialista em quadro de distribuição. E por que isso? Porque é o quadro de distribuição que comanda toda a instalação elétrica, seja ela qualquer instalação, é o quadro que comanda. E a partir do quadro é que todos os circuitos são alimentados. O sucesso de qualquer instalação se inicia exatamente aqui, ó, no quadro de distribuição. É nele que vão os disjuntores, estão aí os disjuntores, DR, DPS. Então você precisa conhecer profundamente tudo que envolve quadro de distribuição para justamente se tornar esse profissional seguro, com mais confiança, com mais segurança. Você precisa disso. Então agora sim, nós vamos para a prática. Eu vou aplicar todo esse conhecimento aqui, eu vou unir esses dois pontos aqui na prática para você aprender exatamente agora. Então vamos lá, eu trouxe aqui para você um diagrama elétrico para nós entendermos esse diagrama. Na realidade, esse diagrama é um passo a passo de uma instalação elétrica. Só para você perceber, eu vou dar uma visão aqui geral sobre ele. Nós temos aqui desde a alimentação do poste, aqui passa nesse ponto pontilhado pelo quadro de medição, leva aqui esse outro ponto grande pontilhado ao quadro de distribuição e depois aqui os circuitos de uma casa. Aqui nós fizemos, por exemplo, esse exemplo aqui é de uma casa. Então aqui está o passo a passo completo de uma instalação elétrica. Então vamos aqui começar aqui do início mesmo. Nós temos o poste da concessionária, que é o alimentador aqui. E aí, partindo do poste, nós temos, nesse caso específico, dois cabos que alimentam aqui, ó, cabos de alimentação do poste, que são em alumínio duplex, de 16 milímetros. Por que que eu sei que é de 16 milímetros? Aqui tem, claro, que tem a legenda, mas se for um diagrama normal, sem esse ponto aqui, sem essas legendas, não teria essa legenda, né? Então, olha como é que é fácil saber. Por que que eu sei? Essa alimentação aqui, ela é monofásica. E por que que eu sei que é uma alimentação monofásica? Muito simples. Agora você vai aprender um pouquinho de simbologia comigo aqui. Olha só como é que é fácil. Esse Lzinho de cabeça para baixo representa o neutro e o risquinho representa a fase. Então, se eu tenho um L de cabeça para baixo e só um risquinho, eu tenho neutro e fase. Então, eu tenho aqui uma distribuição monofásica, um circuito monofásico. E tem aqui o 16, que significa 16 milímetros. Por isso que eu coloquei aqui na legenda, para ficar mais fácil de você entender. Então, está entrando aqui com neutro e com uma fase no meu quadro de medição. Então, a partir daqui é o quadro de medição. E eu tenho aqui um disjuntor de 63 amperes. Esse aqui, ó, é o símbolo do disjuntor.
esse disjuntor geral do quadro de medição, ele é monopolar. E por que eu sei que ele é monopolar? Mais um pouquinho de simbologia que você vai aprender agora. Ele tem um risquinho aqui só. Ó. Quando tem um risquinho, ele é monopolar. Se tivesse 2 risquinhos, ele seria bipolar. Ok, para fechar aqui o quadro de medição, eu tenho a minha haste de aterramento, que é onde eu tenho que fincar a haste para aterrar o meu sistema. Então você vai perceber que depois dessa haste de aterramento, eu já faço uma alteração aqui na entrada de energia. Ó. Além do aqui, lembrando, recapitulando, eu tenho neutro e fase, mais um elemento surge aqui, que é esse Tzinho aqui, ó, que é exatamente o meu terra, que veio aqui da minha haste de aterramento. Então aí sim o circuito fica de alimentação para o quadro de distribuição, ele vai ficar completo. Então une-se aqui, ó. Aqui antes só tinha neutro e fase, então depois do aterramento, aqui vai ficar neutro, fase e terra. Então olha só o que acontece aqui, é que fica o conjunto completo aqui para alimentar o meu quadro de distribuição. Então vamos lá agora para o quadro de distribuição, que é essa parte maior pontilhada aqui, essa parte grande pontilhada é o meu quadro de distribuição. Então para iniciar o quadro de distribuição, eu tenho uma tripla proteção, que é aqui ó, o disjuntor geral de 63 amperes. Eu tenho aqui também, lembrando que ele é monopolar aqui por causa do risquinho. Eu tenho aqui também ó, o disjuntor DR, que protege contra fuga de corrente e choque elétrico. É esse aqui o disjuntor DR. E tenho também o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos. A função dele é evitar queima dos aparelhos em caso de raios. Então esse quadro de distribuição, ele é triplamente protegido. Eu tenho essa tripla proteção com o disjuntor geral, mais o DR e mais o DPS. E agora, olha só, nesse projetinho eu tenho aqui os meus circuitos que estão aqui representados. Eu tenho 4 circuitos aqui nesse caso. Então, tem o circuito de iluminação, circuito de tomadas da cozinha, o circuito de tomadas de uso geral e o circuito do chuveiro. Lembrando que aqui estão os disjuntores desses circuitos, estão os 4 disjuntores aqui. E mais um detalhe importante que, como nós aprendemos em simbologia, ó, esse circuito aqui, ele é um circuito que tem neutro e fase. Olha só que interessante, ele só tem neutro e fase. Por que isso? Porque nesse caso específico aqui da iluminação, a nossa iluminação nesse projeto, as luminárias não são metálicas e por esse motivo eu não preciso de terra aqui nesse circuito. Mas você pode observar que todos os outros circuitos existe o cabo terra e ele vai servir para aterrar todos esses circuitos. Então, olha como é que é interessante, a seção do cabo eu tenho também aqui pelo projeto, ó. Essa seção aqui 1,5 de iluminação, cabo de 2,5 para as tomadas cozinha, 2,5 também para as tomadas de uso geral e 10 milímetros para o chuveiro, sendo que eu tenho aqui a potência de cada circuito, ó, cada circuito tem a sua potência e vocês podem perceber que eu uso um cabo aqui com uma bitola maior, justamente porque exige uma potência maior o chuveiro aqui. Bom, agora eu vou partir aqui para a gente entender esse diagrama num contexto junto com o quadro de distribuição. Olha só como é que é importante demais nós unirmos esses 2 pontos da área elétrica, que é você ser especialista em projeto e ser especialista em quadro de distribuição. Vamos lá, olha como é que eu interpreto isso aqui, fica muito fácil. E por isso que é importante eu ser especialista nesses 2 pontos. Aqui eu tenho a entrada de energia, ó. Eu simplesmente peguei o diagrama aqui e coloquei ele junto aqui dessa foto, desse quadro de distribuição. Então eu tenho a entrada aqui, ó. Tá vindo aqui do meu quadro de medição, como nós vimos aqui atrás, ó. Tá vindo aqui do meu quadro de medição, ok? Vem aqui, então a partir de aqui que nós vamos verificar aqui agora, ó. Vem do meu quadro de medição e eu tenho chegando aqui no meu quadro de distribuição, eu tenho aqui, ó, neutro, fase e terra. Lembra lá que nós já vimos aqui essa simbologia? Então, olha só, eu tenho aqui chegando neutro, azul, fase que eu coloquei preto e o terra que eu coloquei verde. Lembrando que isso é um padrão. Obrigatoriamente, sempre o neutro ele tem que ser azul, tá aqui. Sempre o terra tem que ser verde. As fases podem ser qualquer cor, desde que não sejam nem azul e nem verde. Então vamos entender essa entrada. Eu vou começar aqui, ó, para a gente entender aqui, ó. Vai chegar a fase, então ela chega, conforme o nosso diagrama, a fase ela vai chegar
no meu disjuntor de 63 amperes. Então olha só o percurso que a fase faz aqui, ó. Ela vai chegar a esse preto aqui, ó. Essa fase então, ela vai entrar aqui direto aqui por trás no meu disjuntor geral. Ela chega aqui, ó. Então ela vem aqui e vai entrar exatamente no meu disjuntor geral. E através do disjuntor, então, vamos lá. Eu entrei com energia no disjuntor geral, esse cabo preto que segue aqui, ele entrou aqui no disjuntor geral. Agora, eu preciso fazer a alimentação nos demais disjuntores, ok? E é muito simples, olha o que nós fizemos aqui. Aqui atrás tem um barramento que vai pegar a energia do disjuntor, que já está entrando aqui, né? Que nós vimos que está entrando aqui. Então esse barramento vai pegar essa energia também e vai transferir para o nosso DR, que é esse aqui do lado, ó, tá vendo a legenda aqui? Esse é o DR. Perfeito, então nós alimentamos aqui por cima o DR. Agora nós precisamos alimentar o DPS e os demais disjuntores. Simples também. Aqui embaixo tem um outro barramento que eu vou pegar a energia aqui do DR e vou também repassar para esses 4 disjuntores aqui, que são os disjuntores dos circuitos. E aqui, ó, não tá dando para ver muito bem, mas aqui tem também um barramentozinho, aqui é um barramento, aqui é outro. Aqui tem um barramentozinho que vai pegar também a energia do disjuntor geral aqui embaixo e vai conectar ao nosso DPS. Então aqui, a partir disso, todos os disjuntores estão energizados. E aí sim, como todos os disjuntores estão energizados, agora eu tenho que dar saída nas minhas fases. Aqui estão os disjuntores das minhas fases, dos circuitos. Então é neles aqui, ó, cada disjuntor desse vai sair uma fase para alimentar os meus circuitos. Então, ó, do 4 aqui, ó, o disjuntor 4 é o chuveiro, tá saindo aqui essa fase preta e está indo para o meu chuveiro. Nesse 3 aqui, que é as tomadas da cozinha, sai uma fase também preta e ela vai passar aqui por trás. Aliás, ela passa por aqui, ó. Vem essa fase aqui e vai alimentar as tomadas da minha cozinha. Aqui é essa fase preta. Bom, o 2 aqui é a tomada de uso geral. Aqui também, ó, vai sair um cabo preto aqui e vai vir direto nas minhas tomadas de uso geral. E agora eu tenho iluminação, que eu troquei a cor aqui, que é esse vermelhinho aqui, ó. Então esse vermelhinho sai e vem para atender a minha iluminação. Então, veja bem, nós completamos aqui a nossa entrada. Nós distribuímos as fases para os nossos circuitos. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso neutro. O mesmo caminho aqui, o nosso neutro que está aqui, nós vamos pegar ele também e fazer a distribuição para os circuitos. Então, olha só, vem aqui o neutro, que é esse azul, ele vai vir aqui, ó, e ele vai vir, vamos ver, ó, tá aqui o neutro, tá dando para perceber aqui, o neutro, ele vai passar por trás aqui e ele vai entrar direto no meu DR. Então esse percurso que o cabo neutro faz, ele entra aqui no meu DR e você vai perceber que ele vai sair do DR e vai ser conectado aqui no barramento do neutro. Esse aqui, lateral, é o barramento do neutro. Tá aqui, ó, barramento neutro, tem uma setinha indicando. Então esse aqui é o barramento do neutro. Então agora nós entendemos já essa entrada, ele entra no DR e depois do DR ele vai para o neutro, ele alimenta o barramento de neutro. E agora sim, olha que interessante, porque nós vamos também pegar o neutro, todos os cabos neutros e vamos alimentar também os nossos circuitos. Então aqui sai um circuito para iluminação, sai aqui, na realidade, né, um cabo neutro para iluminação, está aqui. Ele sai daqui também do barramento e vai para a tomada de uso geral. Ele sai também do barramento, vai para a tomada da cozinha, está aqui, ó, o neutro. E ele também sai do barramento e vem aqui para atender o chuveiro. Então, o neutro também, está aqui o neutro. Nós fizemos, nós passamos ele em todos os circuitos. Agora falta a terra aqui, ó, o cabo terra. Como é que é o cabo terra? Ó, o terra, ele sai daqui e já vem direto no barramento. Ele sai então, ele vem do meu quadro de medição e ele já é interligado direto no meu barramento de terra que está aqui, ó. Essa setinha indica então o barramento de terra. Ele já vem, interliga aqui no barramento de terra e do barramento de terra ele vai para o meu DPS também, ó. Eu aterro o meu DPS para proteger o meu sistema. Ok, e depois, claro, eu vou pegar também todos os circuitos que precisem de terra, eu vou tirar exatamente do meu barramento. Vocês podem observar aqui, ó. Eu tiro do meu barramento
venho aqui e levo para o chuveiro, ó, do barramento de terra até o chuveiro, do barramento de terra até a tomada da cozinha, do barramento de terra até a tomada de uso geral, e eu só não uso terra, o cabo terra para minha iluminação, porque nesse caso específico, como eu já disse antes, essa iluminação aqui não tem luminária metálica, então não precisa de eu usar aterramento nesse caso específico. Então, pessoal, essa é a chave de ouro aqui que eu quero passar para vocês, dessa questão de ser especialista. O primeiro e o segundo ponto, você viu essa aula prática aqui comigo, que é muito resumida, claro, mas eu quero que você tenha uma ideia geral da importância de você ser especialista em projetos elétricos e ser especialista em quadro de distribuição. Então, eu até coloquei aqui um mais, tá vendo que eu coloquei aqui um mais? Se você for especialista em projetos elétricos e especialista em quadro de distribuição, você vai ser um especialista na área elétrica. Então, o que eu quero dizer para você é que essa é a chave de ouro aqui, esse é o mapa da mina para se tornar um especialista na área elétrica. Foque nesses dois pontos. Agora, você deve estar se perguntando por que eu tenho tanta certeza assim do que eu estou falando, que você tem que focar nesses dois pontos. Porque nós já aplicamos esse mesmo método em vários alunos e eles tiveram um resultado muito mais rápido do que se eles fossem partir pelos métodos tradicionais de ensino ou se eles fossem realmente partir pela internet. Então, esse método ele já foi aplicado por centenas de alunos nossos e ele funcionou de uma forma espetacular. E claro, muitas pessoas buscam exatamente essa rapidez. Você pode conseguir essas informações pela internet, mas isso vai demorar mais tempo. Você vai ter que filtrar muito para conseguir pegar essas informações concentradas mesmo. E para você que também quer um resultado mais rápido, que quer um conhecimento acelerado e que quer ser um especialista na área elétrica, ou seja, para quem quer um aprendizado mais rápido, nós desenvolvemos um treinamento avançado com base nesse método que eu acabei de te mostrar aqui, focando nesses dois principais pontos da área elétrica para se tornar um especialista completo na área elétrica. E esse treinamento que nós desenvolvemos, ele se chama Eletricista Profissional e você vai aprender a ser um eletricista com mais conhecimento, autoconfiança e ganhar até 3 vezes mais do que o mercado oferece. Então, para você que quer esse conhecimento de uma forma para transformar a sua vida, esse treinamento avançado ele é ideal. Por que ele é ideal? Porque nós temos um conteúdo através desse treinamento, um conteúdo passo a passo. As aulas são totalmente práticas, são aulas detalhadas e minuciosas. Então, pessoal, nós vamos direto ao ponto, sem nenhum tipo de enrolação, e nós promovemos também um total acompanhamento aos nossos alunos. Isso é importantíssimo. Então, nós acompanhamos os nossos alunos e por isso o sucesso também desse treinamento avançado. E aí sim, com essas duas especializações, esses dois pontos, você vai definitivamente se tornar muito mais confiante, com mais conhecimento, e nós vimos que o conhecimento é a chave de tudo, é a chave do sucesso, e você vai ser também muito mais seguro para realizar qualquer tipo de serviço. A consequência disso, você pode ver aqui pela setinha, né? Você vai ganhar mais dinheiro, ter uma vida muito melhor, ajudar a sua família, realizar os seus sonhos e também ter realização profissional. Quem aí, né, não sonha em adquirir casa própria e trocar de carro? Então o conhecimento que nós propomos para você vai possibilitar de você realmente cumprir todos esses sonhos aí. Agora, nós separamos também, além do treinamento avançado, nós separamos aqui também mais alguns bônus para auxiliar nesse treinamento avançado. Ou seja, o primeiro bônus aqui, muitas pessoas têm dificuldade em conseguir clientes. Então nós vamos liberar para você também esse bônus, que é o como conseguir mais clientes e triplicar a sua renda. Nós unimos técnicas aqui que nós vamos te ensinar, utilizando a internet principalmente, para você conseguir captar clientes e com isso ter uma renda muito maior também. Esse é um primeiro bônus. E nós temos o segundo bônus, que é o Manual do Eletricista Nota 10. O que significa esse manual? Nós pegamos
todas as melhores práticas de vários eletricistas que estão arrebentando na área elétrica. Então nós pegamos as principais práticas dos melhores eletricistas da área elétrica e nós elaboramos esse manual que vai te ajudar também muito. Outra coisa, outro bônus é como elaborar orçamentos infalíveis. Muitos eletricistas têm dificuldade na hora de elaborar orçamento, então nós criamos algumas técnicas também para te ensinar a elaborar orçamentos infalíveis. O quarto bônus é um pacote de manutenção predial, passo a passo. Então aqui tem várias videoaulas, incluindo vários assuntos de manutenção predial, e você pode tirar dúvidas, você pode recorrer a esse pacote para você tirar as dúvidas aí. Então é bem interessante. Esse bônus também é muito legal, muito bom, vai complementar todo o curso. Bom, agora você deve estar perguntando também qual é o valor desse treinamento. Primeira coisa, esse treinamento não existe no mercado. Então, o que a gente pensou? Bom, se nós fôssemos dar um treinamento mesmo só de quadro de distribuição, um treinamento individual de quadro de distribuição, ou uma turma, a gente formar uma turma presencial, nós cobraríamos algo em torno aí de mais ou menos uns R$500 para um treinamento de quadro de distribuição. Isso mesmo. Se fosse um treinamento de elaboração e execução de projetos, uma turma aí com umas 10 pessoas, nós cobraríamos em torno de R$800. Ou seja, então se a gente fosse cobrar por esse curso, pelo treinamento, seria R$1.300, tirando os bônus. E a gente também imaginou, bom, e se a gente fosse, porventura, cobrar pelos bônus, como é que seria isso? Nós pegamos todos os bônus e definimos aí que o valor dos bônus seria algo em torno de R$790. Então, unindo os dois, tanto o treinamento quanto os bônus, o valor do curso sairia por R$2.090. Mas nós vamos abrir uma possibilidade aqui, você não vai pagar nem perto disso, nem metade, nem perto desse valor. E nós resolvemos fazer um preço que ficasse acessível para todo mundo, e é a primeira vez, inclusive, que nós vamos abrir esse preço que eu vou te mostrar aqui agora, que você vai ter a oportunidade de adquirir esse super treinamento. Nós vamos fazer esse treinamento por 12 vezes de R$ 28,94 ou R$ 297 à vista. É a primeira vez que nós abrimos esse treinamento com esse preço, exatamente para você se tornar esse profissional que vai duplicar, triplicar a sua renda. Então nós estamos abrindo pela primeira vez. Aproveite mesmo esse valor, esse preço, só para você ter uma ideia. O valor de instalação de um quadro de distribuição custa entre R$600 a R$700. Então, se você instalar um quadro de distribuição, você consegue, já paga o seu curso e ainda sobra dinheiro. E fica, se a gente for pensar bem também, você paga menos de R$1 por dia para adquirir em 12 vezes. Menos de R$1 por dia, só para você ter uma ideia. Agora, você tem outro detalhe aqui para tirar totalmente o seu risco. Nós vamos te dar 7 dias de garantia. Então, se por qualquer motivo você não quiser o curso, nós devolveremos o seu dinheiro. Você tem até 7 dias para testar o curso, para você realmente ver ali as funcionalidades. E se você não gostar, nós devolvemos totalmente o seu dinheiro. Então, o risco é todo nosso. Então, você vai se tornar esse cara mais confiante, com mais conhecimento, mais seguro e ganhar muito mais dinheiro. Bom, e para quem é esse treinamento? Para quem que esse treinamento serve? Serve para os iniciantes que estão iniciando agora no ramo elétrico, serve para eletricistas que já estão na área elétrica e querem mais conhecimento, serve também para eletricistas que querem aperfeiçoamento e para pessoas que querem se tornar profissionais no ramo elétrico. E no final você vai ter esse certificado aí de eletricista profissional com carga horária de 80 horas aqui da Ingeral, que é uma empresa que tem inclusive o selo ISO 9001, uma empresa certificada ISO 9001. Então olha que bacana, é uma grande chance para você adquirir o treinamento hoje, aproveitar todos os bônus e repetindo, esse preço nós nunca fizemos antes. É a primeira vez que nós vamos abrir a possibilidade de você adquirir com esse preço. E eu vou mostrar um pouquinho também aqui dentro da área de membros para você. Aqui ao lado esquerdo nós temos todas as videoaulas e também os bônus.
as videoaulas baseadas nesse método acelerado, aqui também as instruções de como fazer o curso e com certeza é bem didático e bem dinâmico. E eu espero que você tenha gostado desse resumo que eu passei aqui, desse método que vai simplesmente transformar a sua profissão na área elétrica. E aqui embaixo tem um botão que você pode acessar aqui, um botão para você realizar a compra desse treinamento avançado. E claro, eu estou ansioso para te ver lá na área de membros e ver a transformação da sua carreira. Então é isso, um grande abraço para você.